Essa é uma notícia importante que interessa a muitos trabalhadores. O governo federal detalhou como será a liberação do saque das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia. As retiradas de até R$ 500 por conta poderão ser feitas a partir de setembro. Haverá também um saque anual de até metade do saldo. As medidas anunciadas podem injetar este ano 30 bilhões de reais na economia brasileira. Depois de uma semana de suspense, o governo anunciou as regras para a liberação do dinheiro do Fundo de Garantia. Para este ano, o limite de cada saque foi confirmado em R$ 500 para as contas ativas e inativas. Quem tem conta na Caixa recebe o dinheiro automaticamente. Os clientes que não quiserem receber o recurso devem avisar ao banco e o dinheiro volta para o fundo. Quem não tem conta na Caixa deverá seguir um cronograma que vai ser divulgado. E os saques poderão ser feitos a partir de setembro. Já no ano que vem, os trabalhadores poderão fazer saques anuais do FGTS, o chamado saque aniversário. Quem quiser migrar para essa modalidade deve avisar a Caixa a partir de outubro deste ano. Os trabalhadores que fizerem a adesão não poderão fazer o resgate total de conta em caso de demissão sem justa causa. Quem optar pelos saques anuais só poderá voltar à modalidade anterior 2 anos depois da primeira mudança. A parcela do saque aniversário varia conforme o saldo e vai de 5% a 50% do total. Quanto maior o saldo, menor a porcentagem. Por exemplo, quem tem até R$ 500 poderá sacar a metade. Já quem tem mais de R$ 20.01 poderá sacar 5%. No discurso, o ministro da Economia explicou que só adere ao novo sistema quem quiser. Ele não é obrigatório. O que nós estamos oferecendo hoje é uma alternativa, é uma oportunidade a mais de saque dos fundos FGTS. O presidente Jair Bolsonaro falou em empregar melhor o dinheiro já existente. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador, decidir o que fazer com o seu dinheiro. Estamos aumentando a remuneração do trabalhador sem onerar empregadores. O governo também anunciou a liberação para saques do fundo PIS/PASEP. Neste caso, não há prazo determinado para retirar o dinheiro. Quem tem recursos no PIS fará o saque na Caixa e quem tiver no PASEP, no Banco do Brasil. Com todas essas medidas, a equipe econômica calcula o crescimento em um ano de 0,35 ponto percentual no PIB, o Produto Interno Bruto. 30 bilhões de reais devem ser injetados na economia só em 2019 e 3 milhões de empregos devem ser criados em uma década. Números interessantes e para nos explicar em que situação essa medida do governo federal vale a pena, está aqui conosco o economista da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Oscar Frank. Boa tarde, Oscar. Seja bem-vindo aqui ao SBT Rio Grande. Vimos aí na reportagem da Mônica Bergamasco que são 30 bilhões injetados na economia, é a expectativa do governo de criação de empregos em uma década de mais de 3 milhões de empregos. Agora, para o trabalhador, né, para aquele trabalhador de classe social um pouco mais baixa, que ganha, em média, perto do salário mínimo, um pouco mais, esses R$ 500, eles podem significar realmente uma mudança, uma recuperação de crédito. Como é que vocês, economistas, e especialmente quem trabalha com o varejo, né, analisa essa medida do governo federal? A gente encara como sendo uma medida que é positiva, mas precisamos ter em mente que não vai alterar, do ponto de vista estrutural, essa dinâmica que a gente vem acompanhando da economia brasileira. Então, essa medida ela é um respiro, ela dá um fôlego de curto prazo para a nossa economia, mas nós temos ainda uma série de dificuldades estruturais para sustentar uma retomada mais forte do crescimento. Então é isso que a gente precisa ter bastante claro em mente. Esses recursos eles podem ser, e eu recomendo que isso seja feito vivamente, alocados em primeiro lugar para quitar dívidas, então especialmente que seja focado para isso, uma vez que as dívidas costumam ter uma taxa de juros muito elevada, e depois que só se pense num segundo momento em ou poupar ou realizar algum tipo de consumo de bem ou de serviço. Ou seja, isso tem um impacto também para o comércio varejista, é visto como uma medida que é positiva, mas precisamos de outras questões para nos colocar num patamar mais alto, que é isso que a gente está precisando, muito em função de todas as perdas que nós tivemos aí com a maior recessão
recessão que nós tivemos em mais de um século de estatísticas oficiais. E vocês da CDL, Oscar, que trabalham com o varejo essencialmente, né? É o universo de vocês. Essa recuperação de crédito é importante, porque na prática, aquele trabalhador que se perdeu nas compras, acabou comprando por impulso, enfim, ficou com crédito restrito, né? Notificado ali a proibição de abrir novos créditos, ele busca essa equalização, ele busca essa limpeza do nome, vamos dizer assim, para, no final do ano, injetar de novo um dinheiro na economia e no varejo com as compras de Natal, né, com compra para casa própria, enfim, é mais ou menos por aí que a lógica vai, né? Perfeito, perfeito, é exatamente isso. Ou seja, até esse impulso ele pode não se manifestar num primeiro momento no comércio varejista, exatamente porque muitas pessoas vão buscar essa alternativa. Elas vão sanear as suas finanças, em primeiro lugar, ou seja, melhorar o seu balanço financeiro, trocando eventualmente uma dívida mais cara por uma mais barata, ou até eventualmente quitando na sua integralidade essas dívidas, para aí sim, no segundo momento, recorrer a um consumo de bens e serviços. Então, é um efeito que pode não se materializar no primeiro momento, mas que numa segunda oportunidade ajuda com certeza com todas as evidências que nós temos o comércio varejista. Um novo gás para o comércio. Agora, a gente falava antes de entrar no ar, muitos trabalhadores têm várias contas de FGTS, né? A indústria da construção civil tem essa característica, né? O trabalhador é contratado por uma empresa, daqui a pouco aquela obra, aquela empreitada acaba, ele vai para outra e essas contas ficam ativas e inativas. Em cada uma dessas contas vale a mesma regra, pode sacar até R$500. Até R$500 por conta, então isso precisa ficar muito claro. Nós tivemos aí, especialmente num período que foi favorável para a economia brasileira, uma taxa de rotatividade bastante significativa. Então, vários trabalhadores têm mais de uma conta atrelada ao FGTS. Então, é preciso fazer exatamente esse cálculo. Ou seja, nesse primeiro momento que se permite esses saques de até R$500 por conta, então vai valer isso. É para cada uma das vinculações atreladas aos vínculos empregatícios do passado. Antes da gente encerrar, Oscar, rapidamente, o trabalhador vai optar pelo saque do FGTS, mas ele fica 2 anos impedido, em caso de demissão sem justa causa, de sacar o restante do valor, é isso? Exatamente. Então, ele faz essa opção, ou seja, eu quero fazer o meu saque aniversário. Então, no mês do seu respectivo aniversário, ele vai ter esse direito de acordo com as regras que foram citadas ali na reportagem. Só que se ele for demitido sem justa causa, ele não vai ter o direito de retirar a integralidade dos recursos. Então, ele vai ter que se desfazer dessa opção e esperar 2 anos. Então, a dica que talvez possa se dar é a seguinte: se o trabalhador ele é mais estável, se ele consegue se manter por mais tempo, se ele vê que o mercado de trabalho para ele é favorável, eu acredito que seja uma boa alternativa o saque aniversário, porque os recursos do FGTS rendem muito pouco, então sempre que for possível retirá-los acaba sendo uma boa alternativa. Agora, se a pessoa tem dificuldade para ser reinserida no mercado de trabalho, se a situação realmente está difícil, então realmente talvez seja uma melhor alternativa deixar as coisas do jeito como estão, porque acredito que seja melhor. A própria saúde financeira das empresas, né? Também exatamente. Impactam bastante. Com certeza. Muito obrigado pela presença aqui no SBT Rio Grande. Bom trabalho a todos lá da Câmara dos Dirigentes Lojistas. Eu que agradeço. A assessoria econômica da CDL Porto Alegre está à disposição de todos.